Cartas de Cristo, Áudio 12, Carta 2, Parte 5. Assim como vocês não iriam deliberadamente privar seus filhos das coisas que eles precisam, assim o Pai nunca os privará propositadamente de tudo aquilo que necessitam para uma vida feliz. Se vocês são pobres, é porque ainda não compreenderam a natureza do Pai, nem tampouco entenderam que devem trabalhar com o Pai para cobrir suas próprias necessidades. Devem aproveitar imediatamente as oportunidades divinas que lhes são apresentadas para ajudá-los a avançar. Se eu pudesse mostrar e fazê-los ver e acreditar que, quando se lamentam, sua tristeza é conhecida do Pai, se voltassem para o Pai e observassem o trabalho que o Pai Amor está fazendo para vocês, com o tempo, sua tristeza se converteria em alegria e encontrariam consolo além de qualquer coisa que imaginassem possível. Vocês são abençoados se estão famintos e com sede, porque o Pai conhece suas necessidades. Em breve, estas necessidades seriam saciadas se parassem de se lamuriar e começassem a rezar para o Pai, pedindo, acreditando que iriam receber. Como podem acreditar que, para comer e estar bem vestido, é preciso primeiro ir ao templo e oferecer um sacrifício, queimando as próprias criaturas vivas do Pai, para que elas paguem por seus pecados? Não conseguem ver que os seres vivos que vocês queimam foram criados para desfrutar da vida tanto quanto vocês? Eles foram criados para ser uma bênção e ser abençoados na terra, assim como vocês, pois esta é a natureza do Pai Amor que se revela em sua criação. Se lembrarem que aquilo em que realmente se acredita é aquilo que se recebe, não percebem que esta crença judaica de sacrifício de seres vivos no templo vai trazer apenas miséria? Acreditem em castigo, e castigo é o que receberão. Acreditem na morte e destruição como sendo o caminho certo para chegar a Deus, e isso é o que experimentarão: matança e destruição. Se estão com fome e com sede, é porque estão se afastando do Pai que habita em vocês. Ao se entregarem aos temíveis pensamentos, anseios e sentimentos de desesperança, vocês estão criando as mesmas condições que desejam corrigir. Estão fazendo todas estas coisas ruins contra si mesmos. Por conseguinte, vocês são ainda mais bem-aventurados quando estão com fome e sede de bondade e do contato com o Pai que habita em vocês, porque então certamente serão saciados uma centena de vezes. Bem-aventurados são quando os atacam e roubam, porque quando permanecerem em perfeita confiança, verão Deus em ação e a libertação acontecendo. Bem-aventurados são quando estão envolvidos em conflitos e ainda assim podem ser compassivos com o próximo e ser os pacificadores. Levam no coração o amor que vem do Pai e realmente são filhos do Pai. Bem-aventurados são quando, mesmo sendo profundamente injustiçados, ainda assim podem perdoar e demonstrar misericórdia, abstendo-se de buscar justiça ou perseguir a quem os tenha insultado. Coloquem-se diretamente em sintonia com o amor, que é Deus ativo em vocês, e da mesma forma serão poupados nos momentos de dificuldade. Os mais abençoados de todos são os puros de coração, porque estes se livraram de toda a raiva, ódio, vingança, maldade, inveja e dureza de coração, e estão diante do mundo com o amor feito visível. Eles vão conhecer a realidade chamada Deus e saberão que a realidade é o Pai dentro deles. Como posso ajudá-los a ver esta grande verdade? Como posso ajudá-los a ver a realidade do reino dos céus, o reino de Deus?
Vocês não têm que ficar olhando para o céu, porque não é lá onde verão a atividade do Pai de forma tão clara que, sem dúvida alguma, reforçará a sua fé. É aqui onde, através dos séculos, as pessoas têm cometido o grande erro de olhar para os seus sonhos e imaginação, criando por si mesmos um Jeová que não existe. Não encontrarão o Pai acima de vocês em algum lugar do céu. O Pai não está em nenhum lugar especial, mas em todo lugar ao redor do mundo. Vocês podem ver a maravilhosa atividade do Pai. Olhem em volta para as coisas que crescem, o trigo, a grama, as flores, as árvores, os pássaros. Em cada coisa viva verão o misterioso e maravilhoso trabalho do Pai em incessante atividade. É aqui que o Pai está no perfeito controle. Podem ver que há lei e ordem perfeitas, crescimento, desenvolvimento e, finalmente, a colheita para abençoar o homem, os animais e os pássaros. Considere a maneira com que um homem, depois de terminar de lavrar os seus campos, espalha as sementes sobre a terra e as cobre novamente. Ele arruma suas ferramentas e vai para casa satisfeito, pois, afinal, se chover suficientemente, haverá comida para alimentar os seus filhos. Por muitos dias ele dorme e acorda e não faz nada mais pela sua plantação, mas, quando volta a visitá-la, verá verdes folhas saindo da terra. Mais tarde voltará e verá o crescimento de caules e folhas, e mais tarde ainda ele verá a formação da semente. E um dia, finalmente, que o grão já está cheio e dourado, pronto para a colheita. Enquanto isso, todo esse crescimento ocorreu sem a ajuda dele. O trigo cresceu de uma forma maravilhosa que ele não pode explicar. É mágica? Não, é o trabalho do Pai, o poder, a inteligência amorosa por todo o universo que inspira o trabalho e respira por meio dele. É a atividade do Pai que é a vida inteligente do universo. Quando entram no reino de Deus, vocês se sentem bem, sentem-se felizes e alegres. Imaginem como se sentiria uma mulher que perdesse uma grande quantidade de dinheiro e se perguntasse como daria de comer às suas crianças. A mulher está chorando e varrendo a casa e é tão minuciosa que não fica uma partícula de poeira. Então, escondida em um canto escuro, ela encontra uma valorizada peça de prata e imediatamente as suas lágrimas secam. Ela começa a sorrir e se sente tão viva e alegre que sai correndo de casa para convidar os vizinhos a celebrar com uma festa. Ela pensava que havia perdido tudo e agora estava rica novamente. Assim é quando encontram o reino dos céus, o reino de Deus. Ao invés de lágrimas e temores, fome e doença, encontram a paz, a alegria, a abundância e a saúde do reino de Deus. Nunca voltarão a experimentar qualquer tipo de necessidade novamente. O reino de Deus também pode ser comparado a um homem muito rico que era comerciante de pérolas. Toda a sua vida, ele havia querido encontrar uma pérola especial que ofuscasse todas as demais. Seria perfeita e impecável e ele seria a inveja de todos os demais comerciantes. Um dia, ele encontrou a tal pérola, linda além da imaginação, mais perfeita que todas as demais. Vendeu tudo o que possuía, abandonou tudo o que havia acumulado para comprar aquela pérola e estava feliz para além de todos os sonhos. O que significa isto? Significa que todas as coisas que anteriormente valorizava em sua vida, sua casa ricamente decorada, seus bens, seu modo de vida, a abundância de comida e de bebida, ele alegremente deu tudo para possuir o tesouro sem preço, o conhecimento que o levará até o reino de Deus, onde a felicidade é um estado da mente que o mundo exterior, com todos os seus aborrecimentos e preocupações, não pode perturbar. O reino de Deus está em vocês. Entram no reino de Deus quando percebem plenamente que o Pai está o tempo todo ativo em vocês. É um estado da mente, de percepção e entendimento de que a realidade
por trás e dentro de todas as coisas visíveis, é o Pai, formoso e perfeito, e que todas as coisas que são contrárias à beleza, à harmonia, à saúde e à abundância são criações do pensamento equivocado do homem. Eu sofria ao vê-los sofrer, mas não precisam sofrer mais se escutarem o que tenho para dizer. Mas devo avisá-los de que o caminho que leva ao reino dos céus é difícil de seguir. E isso quer dizer que, primeiro, terão de lidar com o seu eu. Por que é que terão que se ocupar do eu? Porque é do desejo de proteger e de promover o seu bem-estar pessoal que procedem todos os pensamentos, palavras e atos egoístas. Provavelmente vocês perguntarão, por que eu deveria preocupar-me com isso? Se o que diz é verdade, que não há castigo, que Deus não vê as faltas, então por que deveríamos estar preocupados com a maneira como nos comportamos? Há tanta coisa para ser aprendida aqui que eu mal sei por onde começar. Como já expliquei, vocês extraem sua vida do Pai. Portanto, extraem sua capacidade de pensar e de amar do Pai. Como o Pai inteligência é criativo, assim também a consciência de vocês é criativa. Com a sua mente e coração, vocês realmente modelam os planos de suas próprias vidas e experiências. E qual tipo de vida vocês planejam e modelam em suas mentes? Se alguém irrita ou machuca vocês, retaliam de alguma forma. Acreditam que se alguém se apropria de seu olho, devem retirar o olho do adversário em troca. Acreditam que quem mata deve ser morto como castigo ou compensação. Acreditam que quem os rouba deve pagar por isso, que aquele que rouba sua mulher deveria ser apedrejado junto com sua esposa. Acreditam que é necessário exigir o pagamento pelo mal que passa por sua vida. Como é da natureza humana ferir os outros e vocês têm sido ensinados a retalhar, suas vidas são um contínuo cenário de guerra. Guerra no lar, entre maridos e esposas, filhos, vizinhos, entre pessoas públicas e também entre as nações. O Pai ignora esta guerra em suas vidas, mas conhece a tensão que surge dela em suas mentes e corpos. Mas nada pode fazer para aliviar esta dor, até que vocês mesmos coloquem um fim a ela. Vocês mesmos devem cessar a luta e viver em paz com suas famílias, seus vizinhos, entre empresários, entre pessoas públicas e entre países. Só então o trabalho amoroso do Pai poderá tomar seu lugar em sua mente, coração, corpo e vida. Só então poderão reconhecer e ver o trabalho amoroso que está sendo realizado em vocês e para vocês pelo Pai. Lembrem-se também da grande lei. Vocês colhem exatamente aquilo que plantam. Não se pode colher figos de amoreiras, nem uvas da árvore de espinhos, ou colher de trigo do joio. Pensem nisso e compreendam esta parábola, porque isso é muito importante para vocês, não somente nos dias de hoje, mas também em todos os seus dias e anos que virão, mesmo na eternidade. Assim, se querem mudar suas vidas, mudem seus pensamentos, mudem suas palavras decorrentes desses pensamentos, mudem suas ações decorrentes desses pensamentos. Aquilo que está em suas mentes criará todas as suas experiências, suas doenças, pobreza, infelicidade e desespero. Um homem gritou para mim: "Diga-nos, mestre, como podemos permanecer em paz com nossos vizinhos quando eles mesmos não vivem em paz conosco?" Eu sorri para ele e disse: "Quando seu vizinho chega até você e diz que ele tem que viajar a alguma distância e não quer ir sozinho e pede para você ir com ele, o que você faz?" O homem riu. "Se meu vizinho quisesse me levar para longe do que eu estivesse fazendo, eu não ficaria satisfeito. Eu diria a ele para encontrar outra pessoa para ir com ele, porque eu estava ocupado." "E como se sentiria o seu vizinho?" eu perguntei. O homem encolheu os ombros. "Eu não sei." "E na próxima vez que precisasse dele para fazer um favor a você, como ele responderia a seu pedido?" O homem já não ria mais. Ele não respondeu. Outro homem disse: "Ele irá xingar e dirá para você ir a outro lugar pedir ajuda." Eu disse às pessoas. Ele respondeu acertadamente.
E como ele se sentirá? E apontei para o homem que primeiro havia falado, sorrindo para ele. Uma mulher gritou acima dos risos. Ele dirá a todos aqueles que encontrar como é miserável e egoísta o vizinho que ele tem. Talvez ele vá querer machucá-lo de alguma forma. Houve gritos de concordância, e eu assenti. Sim, ele vai ter esquecido que, uma vez, foi pedir ao seu vizinho para caminhar com ele por 1 ou 2 milhas, e este se recusou. Não verá a lei da semeadura e da colheita trabalhar em sua vida. Ele pôs em movimento quando se recusou a acompanhar seu vizinho, e agora ele está colhendo o resultado de suas atitudes e ações. De que adianta ficar com raiva quando foi ele mesmo quem criou esta situação? As pessoas riam e assentiam com a cabeça e falavam uns com os outros. Nunca antes eles haviam escutado tal conhecimento do comportamento humano. Havia aqui um ensinamento completamente novo. Eu disse a eles: aconselho que quando seu vizinho vier pedir a vocês para caminhar um pedaço de caminho com ele, ou qualquer outra coisa que o deixe mais à vontade e feliz, que primeiro pensem sobre o que gostariam que ele fizesse por vocês se também tivessem uma necessidade. Como gostariam que ele respondesse ao seu pedido? Um murmúrio varreu a multidão e pude ver que eles entenderam o que eu estava dizendo. De fato, se seu vizinho pedir para que o acompanhe por uma ilha, façam isto com agrado e estejam dispostos a caminhar por 2 milhas se necessário. Quando recusam algo às pessoas, não percebem, mas enrijecem sua mente e corpo para se protegerem da obrigação de fazerem qualquer coisa que não querem fazer. Colocam em tensão sua mente e corpo, e o Pai também é tensionado e não pode fazer seu trabalho amoroso dentro de vocês, e é deste enrijecimento que surge a doença. Pode ser que encontrem alguém em extrema necessidade, que tenha um frio ou esteja infeliz e que peça a vocês o manto. Não passem por ele olhando de longe. Algumas pessoas riram, sabiam que era isto o que fariam. Continua no próximo áudio.